Let us be glad. Let us be grateful. Let us rejoice if that goodness could subdue the wicked workings of you know who. Isn't too nice to know. Bem-vindo ao Wicked. Claro que isso aqui não é o Wicked, claro que isso aqui não é o filme que você viu, nem a peça, mas bem-vindo a esse vídeo onde a gente vai explorar uma cena do filme pra te dar uns toques no inglês aí. Let's go! Primeiro, antes de tudo, muito obrigado por você estar aqui. É o meu primeiro vídeo para o YouTube com esse propósito de ensinar inglês para as pessoas, de dar toque para as pessoas em inglês, para elas entenderem inglês de uma forma mais fácil, porque é isso que eu quero, gente. Eu quero que as pessoas não vejam mais como uma coisa muito difícil, e eu quero que as pessoas sintam interesse. Que é uma coisa legal. Aprender uma língua é uma coisa interessante, é uma coisa legal. Hoje a gente vai explorar esse filme que está atrás de mim. Elas vieram aqui em casa, elas estão paradas nessa pose até agora. Elas estão sentindo muita dor, mas não é minha culpa. Elas se propuseram a isso, né? Porque pelo Oscar vale tudo. Brincadeira. Antes de tudo, o Wicked é uma adaptação de um musical, tá? De um musical. E qual é a história de Wicked? Vamos ler aqui, eu vou colocar um texto para vocês na tela. Em inglês, vou ler com vocês, depois vou ler a tradução sobre o que se trata o Wicked, tá bom? E aqui já vai dar para vocês pegarem algumas coisas, algumas palavras, depois vocês podem dar pausa, voltar. Vamos lá. Wicked is a reimagining of the classic The Wizard of Oz, told from the perspective of Elphaba, the misunderstood young woman who would later become the Wicked Witch of the West. Born with green skin and facing prejudice all her life, Elphaba forms an unlikely friendship with the popular and ambitious Glinda. As they navigate the politics and magic of Oz, their choices lead them down the very different paths. One toward power and acceptance, the other toward rebellion and exile. A story of friendship, destiny, and the true nature of good and evil. Wicked reveals that the world isn't as black and white as it seems. Agora em português. Wicked é uma reimaginação do clássico mágico de Oz, contada pela perspectiva de Elphaba, a jovem compreendida que mais tarde se tornaria a Bruxa Má do Oeste. Nascida com a pele verde e enfrentando o preconceito por toda a vida, Elphaba desenvolve uma amizade improvável com a popular e ambiciosa Glinda. Enquanto navegam pela política e magia de Oz, suas escolhas as levam por caminhos muito diferentes. Uma em direção ao poder e aceitação, a outra rumo à rebelião e ao exílio. Uma história sobre amizade, destino e a verdadeira natureza do bem e do mal. Wicked revela que o mundo não é tão preto no branco quanto parece. Ou verde no rosa, rosa no verde. Existem algumas frases que a gente pode usar para analisar nessa cantoria toda. Por exemplo, ali quando a Glinda está cantando, né, no começo do filme, tem uma cidadã lá de Munchkinland, que ela interrompe e pergunta para Glinda: Is it true you were her friend? Se referindo a Bruxa Má do Oeste, né? Ela está perguntando: é verdade que você era amiga dela? E tem alguns detalhes para a gente analisar nessa frase aqui. O primeiro detalhe que a gente vai analisar aqui é a questão que esse é o é, tá, gente? Então toda vez que vocês virem o esse, ele está sendo usado como é ou está, tá bom? Mas a gente não pode falar assim, ó, you is, você é. Não. Para você é you are, tá bom? Mas quando fala assim, é verdade, ela é legal, vai ser o is, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, is it true you were her friend? Outro ponto que a gente tem aqui é a questão do true. True é verdadeiro, tá? Se a gente for traduzir ao pé da letra, a gente traduz como verdadeiro, tá? Mas faz mais sentido falar é verdade que ela era sua amiga do que é verdadeiro que ela era sua amiga, tá? E nós temos o were como era. Pessoal, were é o verbo to be, aquele verbo famoso, o verbo ser e estar, né, no passado, e ele é usado para you no passado, né? Igual no português, gente, eu falo assim, eu era, eles eram, tá vendo que a gente muda para eu e para eles? No inglês também muda, né? Eu era, I was, eu estava, I was. Para você, were, a pronúncia é
Were, parece um arroto. Eu sei, parece um arroto. Sempre vem na minha cabeça que parece um arroto. Então, you were, tá? You were, né? Você era. E aí, were também, em outros contextos, pode ser éramos, eram, estavam, estávamos, fomos, porque ele é o verbo ser e estar no passado, tá? Pro plural. E aí a gente tem outro detalhe aqui, que é a questão do her friend. Pessoal, her aqui significa dela. E friend, amiga, né? E olha só que interessante, no inglês o dela vem antes do amiga, né? Então, como se falasse assim, dela amiga, né? Mas é her, olha a pronúncia, parece han. Her friend, amiga dela. E aí a frase completa quer dizer, é verdade que você era amiga dela? E aí esse diálogo continua. A gente tem aqui o seguinte, Ariana Grande, encarnada como Glenda, diz, friend, amiga, yes, sim. E aí ela diz, I mean, I didn't know her, né? Que quer dizer o seguinte, eu quero dizer. Então esse I mean é eu quero dizer, eu quis dizer, quer dizer, tá bom? Então na sua vida, quando você quiser dizer assim, quer dizer, ou eu quis dizer, ou eu quero dizer, é I mean, I mean. Então aqui ela diz o seguinte, eu quero dizer, eu conheci ela. Então her aqui está sendo como ela. Aí você fala, professor, não significa dela. Her não é dela. Her também pode ser ela quando vem depois do verbo, tá bom? É igual no português. O certo não é falar assim, eu conhecia ela, ou eu conheci ela. Se a gente for olhar para a norma culta, o certo é falar eu a conhecia. Então no inglês também muda quando a gente for pegar o ela e tratar como objeto da frase. Porque toda frase tem um objeto, né? O sujeito é quem faz aquilo na frase e o objeto é quem recebe a ação. Quem conhece? Eu. E eu conheço quem? Ela. Eu faço isso de conhecer e ela que recebe a ação. Eu quebro a porta. Eu faço ação, que a ação é quebrada, quem sofre é a porta. Ela é o objeto da frase. Então, quando ela for o objeto da frase, a gente não usa o ela, que é o mesmo que é o de sujeito. A gente usa o ela de objeto, que é her. Mas em próximos conteúdos a gente vai explorar mais isso a fundo. E a gente tem aqui o that is, que significa isto é. Então, eu conheci ela, isto é, that is. Aí ela fala assim, our paths did cross. Nossos caminhos se cruzaram, né? Paths é caminho. E essa questão do did, pessoal, tem a ver com o passado, mas no conteúdo mais adiante a gente vai explorar mais dele, tá? Ela fala que o caminho dela se cruzaram na escola, at school. Que, né, esse at aí é bom a gente pontuar. É na escola. A gente tem possibilidades de no, na, em, né? A gente tem o in, a gente tem o on, a gente tem o at. Mas, por que que a gente usou at? Pessoal, a gente usa o at como no, na, em, quando é antes de lugar específico. Um dos motivos de utilizar são, tá? Existem muitos outros, tá? Então, por exemplo, antes de lugar específico é o at. Por exemplo, na escola, at school. No hospital, at the hospital. Na igreja, at church. No restaurante, at the restaurant. Tá? Então a gente usa o at como no, na, de lugar específico. Aí você fala, professor, se eu falar assim, em São Paulo é o at? Não. É lugar específico mesmo, a escola, o restaurante e endereço completo. Quando você falar o endereço completo, é o at, tá? Você usa o at quando for endereço completo, tá bom? Por exemplo, número e rua, é o at. Agora, pessoal, que a gente trabalhou com esse conteúdo, né, relacionado ao Wicked, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para um exercício, exatamente, que eu criei para vocês testarem o conhecimento de vocês a respeito do que vocês aprenderam nesse vídeo. E também tem uma coisa especial para vocês. Tem um link para vocês colocarem o nome de vocês numa lista de um curso meu, produzido por mim, que vai ficar disponível em breve. Então coloquem o nome de vocês, porque vocês vão ter acesso antecipado ao curso e vão ter um preço especial, tá?
caso vocês coloquem o nome ali nessa lista, tá joia? E é isso. Continue cantando, continue estudando, continue. Vamos estudar inglês. Continue não tendo medo de tentar, porque na época que a gente está aprendendo, a gente também tem que se arriscar e ser um pouco ridículo. Não, essa parte já vou ter cortado.